A reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a mulher ainda possui no ovário. Toda mulher, quando ela é bebezinha dentro do útero da mãe e forma os seus ovários, vem uma quantidade fixa, limitada de óvulos nesse ovário. Que quando ela entra na menarca e começa a menstruar, ela começa a usar esses óvulos. E esses óvulos vão sendo eliminados todos os meses. E eles vão tendo a idade da paciente. Então, a paciente não produz óvulos, ela usa o seu estoque. E a reserva ovariana é esse estoque, é para a gente saber quanto nós temos de óvulos nos ovários para poder ajudar esta paciente a engravidar. Existe um exame que chama hormônio antimileriano, que é um exame de sangue. Ele é produzido pelos folículos antrais, ou seja, pelos folículos que ainda restam nos ovários das pacientes. Por isso, ele é muito preciso. E o hormônio antimileriano deve ser pedido para toda paciente ao redor dos 30 anos de idade. Por quê? Porque se uma paciente com 30 anos está com uma baixa reserva ovariana, a gente orienta essa paciente a congelar óvulos, porque às vezes aos 35 anos já pode ser tarde demais. Então, antigamente a gente mandava as pacientes fazerem o antimileriano aos 35 anos, mas a gente tem pego muita paciente jovem com menos de 35 anos com baixa reserva ovariana. Então, hoje a orientação é: faça hormônio antimileriano com 30 anos. Se você tem histórico familiar, que a sua mãe entrou na menopausa prematura, ou seja, antes dos 40 anos, é obrigado você fazer esse exame. Se você tem endometriose e tem um cisto de endometriose no ovário, que é o endometrioma, isso diminui a reserva ovariana. Você é obrigado a fazer hormônio antimileriano. Se você não pensa em ter filhos até os 35 anos, é um exame obrigatório, porque você precisa saber se você pode esperar para depois dos 35 anos. Aqui tem um gráfico de hormônio antimileriano, pessoal. Aqui é o valor do antimileriano e aqui a idade da mulher. Vocês veem que ele despenca com a idade da mulher. O vermelho é a baixa reserva ovariana, a reserva normal e aqui no amarelo mais escuro a alta reserva. Não precisa estar na alta reserva, mas pelo menos na reserva normal. O antimileriano varia. Se é uma paciente jovem, fala: eu tenho 30 anos. Qual é o valor normal do antimileriano? O ideal para 30 anos é 2,5, 3, 3,5. Uma paciente de 40 anos, você fala: qual é o valor normal para ela? 2, para ela já está ótimo. Então, depende da idade da paciente. Esta reserva ovariana vai diminuir obrigatoriamente de acordo com os anos, de acordo com a ovulação da paciente. E essa paciente vai entrar na menopausa, que é a falência ovariana, quando ela ovular o último óvulo que ela possui no ovário. Tem um outro dado muito importante que vocês precisam conhecer. Aqui é a reserva ovariana da mulher quando ela nasce, ela tem 100%. Depois, quando ela começa a menstruar, ela começa a usar essa reserva. Aos 24 anos, ela já tem ao redor de 35, 40% da reserva ovariana, ou seja, já teve uma perda acentuada. Aos 25 anos, ao redor de 20 a 30%. Aqui, aos 30 anos, ela tem de 10 a 15% da reserva ovariana. Aos 35, de 5 a 10% da reserva ovariana. E aos 40 anos, de 1 a 5% da reserva ovariana. Então, quando a paciente deixa para tentar engravidar após os 40 anos, ela procura a gente com uma reserva ovariana de 1 a 5%. Ou seja, ela já usou no mínimo 95% dos óvulos que ela tinha. Por isso que a idade da mulher é muito importante. E por isso que nós precisamos congelar óvulos e avaliar a reserva ovariana. Me siga no canal, que nós estamos postando bastante conteúdo e sempre vai ter novidades para vocês.